E o assunto mais comentado nos nossos últimos dias é: o Brasil foi classificado para as oitavas de final e o jogo vai ser domingo às 5 horas da tarde, exatamente o horário que as pessoas estão indo para onde? Para o culto, para o templo adorar a Deus. Mas o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com o crente? Né? Assistir ao futebol é pecado? Assistir ao futebol dentro da igreja, no telão, com a comunidade de fé, é pecado? Vamos responder ao que é certo, ao que é errado. Vamos definir aqui nesse vídeo hoje algumas bases teologicamente, tá? Mas pasmem só um minutinho, tá? Enquanto no passado era conversado sobre toda uma logística, né? Sobre perseguição da igreja, sobre um concílio de Nicéia para definir ali a divindade de Jesus Cristo, as nossas perguntas hoje, que precisam ser respondidas biblicamente, teologicamente, é se assistir futebol é pecado. Gente, olha o quão raso nós estamos. Isso aqui é preocupante, mas vamos responder. Vamos trazer aqui uma base, vamos construir aqui então uma base teológica para a gente ter aqui uma definição correta da Bíblia. Até porque, para você que nunca assistiu um vídeo nesse canal, seja muito bem-vindo. Nós aqui definimos a nossa vida diária, o nosso dia a dia, teologicamente. Meu nome é Clarissa, sou professora de teologia e eu vou te responder tudo isso aqui agora. Assistir futebol, então, é pecado? Algumas pessoas vão dizer: ah, Clarissa, que pergunta é essa? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe que assistir futebol não é pecado. Mas pasmem, algumas pessoas acreditam sim que assistir ao futebol é algo mundano, né? É algo completamente errado. Então a gente precisa definir então o que é mundanismo para a igreja, né? Para a gente definir então isso, a gente precisa de alguns textos, né? Tiago capítulo 4 vai dizer que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus. João, na sua primeira epístola, vai definir que nós não podemos amar ao mundo e nem aquilo que o mundo há. Tito, no seu capítulo 2, vai definir então que nós devemos abandonar as paixões mundanas para viver de uma forma sóbria a vida cristã. Só que então o que permeia o mundanismo? O mundano é tudo aquilo que são práticas pecaminosas. Então, a pergunta que nós precisamos fazer é: o esporte, o futebol é uma prática mundana? Se sim, por que Paulo vai utilizar, né, para a Grécia Antiga, várias metáforas utilizando o atletismo, a luta, né, que era um dos maiores esportes da Grécia Antiga naquele período, para definir uma disciplina, um foco e um objetivo para uma carreira, e ele vai utilizar isso por uma base de fé cristã. Ele vai utilizar isso em várias passagens bíblicas. 1 Coríntios 9, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 2, Filipenses capítulo 3, ele vai dizer sobre o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele vai lembrar que nenhum atleta ele é coroado a ser vencedor sem antes praticar um acordo ali de regras. Então ele vai permear a vida cristã, né, a carreira de fé dentro do atletismo. Então Paulo está deixando aqui muito claro e enfático que nem tudo que está neste mundo é pecaminoso, tá? Mas o sistema mundano, o sistema maligno é onde nós precisamos fugir, né? Abandonar, deixar para trás, ir na contramão. Então a gente, definindo isso, a primeira pergunta que nós precisamos responder é: assistir então ao futebol não é pecado? Ah, Clarissa, disso aí eu sei. Mas assistir ao futebol dentro da igreja, isso é pecado. Até porque a igreja, o templo, é santo, né? Isso de forma alguma pode acontecer. Vamos responder isso de forma teológica, mas no final, calma, que a gente vai construir algo aqui muito importante para ser dito nos dias de hoje, porque isso aqui é extremamente perigoso, gente. Isso aqui é extremamente perigoso. Não. O templo, ele não é sagrado. No Antigo Testamento, o templo, ele era dividido em 3 partes: pátio, santo e santo dos santos. Havia um véu que dividia isso por causa da manifestação. Apenas o sumo sacerdote tinha autoridade para entrar em dias específicos, em datas especiais, aonde estava
a Arca da Aliança, e é onde havia a manifestação ali do próprio Deus, e é onde era se ouvido e transmitido a mensagem de Deus para o povo de Israel, isso na Antiga Aliança. Nova Aliança, Novo Testamento, nós temos Cristo, a morte na cruz, a ressurreição, o véu do templo rasgado, agora uma nova comunicação, foi deixado-nos o Espírito Santo. Definindo isso, nós entendemos que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos sacerdócio real, templos do Espírito Santo. Aonde nós nos reunimos não é um local santo, mas é onde se recebe os santos para a reunião, para a glorificação, então, do nome e exaltação do nome de Deus. Conseguimos definir, então, que assistir ao futebol dentro da igreja não é pecado, ok? Ok, só que a pergunta nem sempre é pode ou não pode, é pecado ou não é pecado. A pergunta que nós devemos, dentro disso tudo, é fazer: convém? Convém transformar o local do culto, da adoração ao nome do Senhor, numa transmissão para a Copa? Pode não ser pecado, tá? Mas convém assistir, convém colocar um telão, reunir a igreja dentro desse espaço para fazer isso? Visão minha, tá? Agora respondendo aquilo que eu, dentro dessa comunidade de fé acredito. Não convém. Porque nem tudo que é pecado edifica. Nem tudo que é lícito convém a uma comunidade de fé. Por quê? Primeiro, e é aqui que eu construo uma base teológica com vocês, nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhos. Aquilo que nós fazemos, e as pessoas que estão ao nosso redor, está sendo observado. As pessoas vão construir um olhar para a igreja, um olhar para dentro de quatro paredes, mediante aquilo que nós fazemos. Será que convém ao povo de fora, olhar para dentro da igreja e dizer, olha, eles estão se reunindo para assistir ao futebol, sendo que no culto de oração é o culto mais vazio. E o culto da reunião de transmissão da Copa é o mais cheio. Você consegue definir aqui uma preocupação para dentro disso? Mateus capítulo 21 vai dar um norte para a gente dentro disso. Quando Jesus entra do templo, e estão fazendo do seu templo comércio, covil de salteadores, e ele vai dizer, a minha casa será chamada casa de oração. Aqui ele está deixando especificamente isso pro templo. Tá? Ele não está dizendo agora de pessoas, tá? Ele está deixando isso muito claro. Ó, a minha casa, o templo, será chamada casa de oração. Logo em seguida, então, existe uma definição para o ambiente. Qual? Enquanto ele estava lá dentro e Jesus estando lá dentro, traziam-se para eles cegos e coxos. E ele os curava. Então, existe sim uma definição para aquilo que deve se acontecer dentro de quatro paredes. Alegria, comunhão, comer e beber para a glória de Deus, sim, mas cura e propósito de levar a palavra de Deus. A transformação da vida diária das pessoas precisa também estar baseada dentro de quatro paredes, tá? Agora, para a mulher samaritana, em João 4, tem uma definição maravilhosa, que ela procura aonde ela deve adorar, tá? Se é no templo ou se é no monte. Aí o próprio Jesus vai responder, nem ali e nem aqui. Agora chegou o exato momento em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então quer dizer que não é dentro do templo e nem no monte, mas aonde você estiver. A sua vida precisa ser um culto racional de entrega diária em adoração ao nome do Senhor. Quer dizer que toda a sua vida precisa ser pautada em um culto ao Senhor, mas dentro de quatro paredes existe um norte, tá? Então vamos deixar o culto no seu ambiente de culto, porque é um local de temor, reverência, exemplo, que é construída uma história, gente. Uma história de cura, de milagre, sabe? De sabedoria. Não dizendo
que é pecado, porque não é, mas nós precisamos entender o que edifica e o que não edifica. E dentro disso tem um detalhe que poucas pessoas estão comentando. Por mais que assistir ao futebol, ao esporte, não seja pecado, existe um mundanismo pecaminoso dentro disso. Porque nós estamos sendo expostos, e olha como, né, a influência disso, o quanto nós estamos sendo expostos à casa de aposta, né, que são as bets, ao palavrão, ok? A divulgação da bebida alcoólica, e querendo ou não, por ser mais fácil, dentro das igrejas nós iremos utilizar, né, o YouTube, a Cazé TV, que é onde realmente mais está sendo transmitido isso. Sendo assim, a Bíblia ela não apenas nos incentiva com aquilo que nós fazemos, tá? Mas a tudo aquilo que é incentivado a nós normalizarmos, tá? E isso aqui é perigosíssimo, porque daqui a pouco é normal um palavrão, é normal uma casa de aposta, tá entendendo? É normal uma bebida alcoólica, por mais que para algumas pessoas já seja. Precisamos pensar nos irmãos que estão dentro, né, dessa reunião conosco, todos os dias, lutando contra vício em palavrão, vício em jogos de azar, vício em bebida alcoólica, tá? Porque a igreja, né, o templo, onde a igreja se reúne, é o local onde nós fortalecemos uns aos outros, tá? A nos aproximarmos de Cristo, né? Nos aproximarmos dessa renúncia da cruz, tá? Essa é a pregação. Renunciar todos os dias a quem nós somos, a estarmos perto de Cristo. Mas agora nós temos uma reunião que, infelizmente, por causa dessa propaganda, por causa desse incentivo, dessa normalização, está, sabe, inclinando aos nossos irmãos a isso. Isso aqui nós precisamos ter um cuidado muito grande, gente. Alguém pode então dizer, Clarissa, mas se for assim dentro de casa nós não deveríamos assistir também. Também, exatamente. Até porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós alimentamos dentro de nós, com aquilo que é incentivado, com aquilo que é normalizado ao ouvirmos e vermos. Mediante a isso, vamos para a pergunta que não quer calar. Pode trocar o horário do culto, então, para assistir a Copa? Biblicamente, teologicamente, não tem nada contra isso, não tem nada que diga que você não possa. Cada pastor, cada membro, cada igreja faz ali de acordo com o que acha, né? Porque cada um vai dar conta ali das suas atitudes a Deus e não a nós, né? Outras partes que concordam ou discordam. Mas, aqui para uma reflexão. Existe uma seleção que está participando também, que é a seleção iraniana, tá? E lá no Irã, a parte, né, uma outra parte da igreja, né, dos nossos irmãos, eles são perseguidos e eles não podem ter um local, um templo para se juntarem e adorarem a Deus, para cultuarem, para orarem, para transmitir a palavra. Enquanto nós aqui temos essa liberdade, né, de culto, de união, de comunhão, eles não têm. E eu sempre baseio a minha vida, eu norteio a minha vida, as minhas escolhas, as minhas práticas dentro disso. Será que é válido? Será que convém? Um local que realmente deveria ser de renúncia, sacrifício, de adoração, de aproximação da cruz, de reverência e de lembrar, sabe, da outra parte do nosso corpo, enquanto eles estão sendo perseguidos. E essa seleção também está participando. Será que vale, será que convém realmente utilizarmos desse local para assistirmos um jogo, a uma transmissão de Copa, enquanto em outro local, que também tem uma seleção participando, eles estão enfrentando uma das coisas mais difíceis por causa do nome de Jesus Cristo. Sendo aqui, nós estamos falando também que é em nome de Jesus Cristo. É para união, é para comunhão, é para evangelização, só que lá eles estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Será que convém? Será que vale? Então nós precisamos nortear a nossa Bíblia não no que é lícito, mas sim no que convém, no que edifica, no que realmente vale a pena para um testemunho cristão nos nossos dias. A Bíblia ela tem uma resposta sadia para absolutamente tudo.
de que o nosso comportamento precisa ser pautado não no que todo mundo acha, mas sim do que realmente convém, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós estamos glorificando ao nome do Senhor, assistindo a um jogo de futebol dentro da igreja, ou nós estamos alimentando mais as nossas vontades, o nosso ego, a nossa carne dentro disso. Faça-se uma pergunta que vai nortear tudo. Quando Jesus voltar, e se Jesus voltar no domingo, nesse exato momento, o que você gostaria de estar fazendo? Prestando atenção no telão do futebol ou simplesmente rendido à presença de Deus dentro de quatro paredes? Norteie a sua vida dentro disso. Assista ao futebol, comemore com a sua família, seja ali, né, algo que vai vibrar, né, para os brasileiros. Nós gostamos disso e não tem problema nenhum. Mas será que convém fazer isso dentro de quatro paredes, onde nós deveríamos nos reunir para quebrantamento, arrependimento e adoração ao nome do Senhor? Pensa nisso, tá? Pensa nisso e manda isso no grupo de WhatsApp da sua igreja, da sua família. Repense com a sua família. Chegou até aqui, muito obrigada. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Paz.